Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar aí nossa primeira web aula aí da UC Comandos Elétricos Aplicados. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Como é que está o nosso curso? Então, é o seguinte, a gente está nessa UC, né, Comandos Elétricos Aplicados, é a nossa terceira UC, penúltima aí do curso. Iniciou hoje, né? Ela vai até o dia 13 do 1. A gente tem duas atividades, pessoal, EAD, eu vou explicar elas aí. Elas são complementos das aulas presenciais. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês mais ou menos vão fazer na aula presencial e depois me entregar aqui na parte EAD. Aí aqui, pessoal, está o nosso calendário de web aula. Então, como a nossa aula seria na quarta-feira, e quarta-feira dá no dia 24, né? Então, essa aula foi passada para hoje, dia 22. Depois, eles vão ter aulas no dia 7, 9, aqui tá 13, pessoal, mas é 12, certo? Se não me engano, aqui é 12 do 1. Ah, então, por exemplo, essas duas aulas aqui do dia 7 e do dia 9, eu vou sair de férias, vou voltar no dia 13, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, para ver se eu não estou errado aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Só confirmar aqui, pessoal. Na verdade, está errado aí, pessoal. É dia 13, é dia 12, certo? Aí tá indicando dia 13, mas é dia 12, tá bom? Só para eu já vou corrigir essa informação aí. Então é dia 12. No dia, eu vou entrar de férias agora no dia 29 e volto no dia 13. Então, essas três aulas que estão programadas aqui vai ser com o professor Caio, é o colega nosso, ele vai dar continuidade aí com vocês, certo? E aqui, pessoal, a gente tem também as duas aulas presenciais marcadas aí. A primeira no dia 3 de janeiro e a outra no dia 10 de janeiro. Bom, pessoal, eu vou explicar primeiro, pessoal, antes de entrar na matéria aqui, não sei, o que vai abordar as duas atividades. Como eu falei, elas estão vinculadas na aula presencial, certo? Bom, e o que a gente vê, pessoal, nesses comandos elétricos, né? A gente viu ali os fundamentos da eletricidade, né? Então a gente viu as grandezas básicas da eletricidade, que é tensão, corrente, né, resistência, viu a primeira e a segunda lei de Ohms, né, então aquilo justamente para poder ter uma base de fato de eletricidade. Agora a gente vai aplicar isso em comandos elétricos, né, então qual que é a serventia de aplicar essa eletricidade? E por que, né, onde a gente aplica ela também na refrigeração e na climatização. Então aqui a gente tem a primeira situação de aprendizagem. Bom, então essa primeira SAP tem esse nome, né, funcionando bem inspecionado. Vamos lá, preciso verificar o estado do quadro geral de distribuição de energia das instalações. Então, no dia seguinte, o senhor Mário, proprietário da empresa que você trabalha, lhe orienta a fazer uma inspeção geral nas condições físicas de operação do quadro geral de distribuição de energia e do sistema elétrico que alimenta a climatização das instalações. Então, perfeitamente, o senhor faria a verificação conforme está solicitando e assim que concluir o trabalho, encaminharei um relatório para o senhor. Mais uma coisa, siga todos os procedimentos de segurança para evitar qualquer acidente do manuseio de instalações elétricas.
Então, para realizar esse atendimento, você vai fazer algumas tarefas. Então, o que vocês vão fazer? O professor, pessoal, o que que ele vai fazer com vocês? Eu vou só dar uma antecipada do que eles vão trabalhar com vocês aí. Vocês vão fazer uma espécie de manutenção no quadro elétrico, né? Então, como se fosse assim, vocês vão olhar, verificar, ver se tem, ver como é que está a condição, por exemplo, dos contadores, dos equipamentos, né, que compõem ali disjuntor, fusível, ver como é que tá as conexões, talvez vocês vão fazer uma análise termográfica, verificar pontos quentes, ver como é que tá os barramentos ou a fiação. É uma manutenção básica aí, certo? Isso vocês vão fazer na prática. O que, que vai ser a parte EAD que vocês vão entregar para mim? Vocês vão fazer um relato de aula, vocês vão fazer um relatório. Aquilo que vocês viram em aula, na aula presencial, vocês vão fazer em até 2 páginas aí, pode ser manuscrito, digitado, não tem problema, vocês vão fazer e entregar para mim. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Algum questionamento? Certo, pessoal? Então, eu vou abordar agora a nossa segunda atividade, correto? A segunda atividade, essa daqui, ela chama substituir para garantir. Então, nós vamos ler também o contexto. Aí seria a outra aula presencial. Essa aqui seria a aula equivalente à aula do dia 10, correto? Deixa eu abrir ela aqui. Então, está aqui, substituir para garantir. Então, aluno, na semana passada solicitei uma instalação de sistema de refrigeração do meu mercado, mas o equipamento está apresentando defeito. Momento, senhor, preciso de algumas informações para te encaminhar para o setor responsável. A atendente identificou o trabalho realizado no estabelecimento Sr. Jorge e o direcionou a você, técnico responsável pela instalação, para verificar o problema. Então, bom dia. Na semana passada, você executou a S39/2016. Confere, então, por gentileza, entre em contato com o cliente, pois está ocorrendo algum problema com o serviço realizado. Então, você entra em contato com o Sr. Jorge para verificar o que está acontecendo. O Sr. Jorge relata o problema. Então, o balcão que você instalou trabalha por algumas horas em potência máxima e depois desarma o disjuntor do mercado, mesmo ele sendo separado daquele que foi colocado só para o balcão. Estou muito preocupado, pois estou com ele correndo o risco de perder os produtos que estão descongelando. Preciso que você substitua o disjuntor geral por um de maior capacidade, por ele estar com 40 amperes e o do balcão com 50. Então, pessoal, a aula presencial vai ser justamente fazer essa troca de disjuntor. A troca de um disjuntor de menor capacidade por um outro de maior capacidade. Então, vocês vão fazer o procedimento. Claro, principalmente fazendo ele utilizando os EPIs e toda a parte de segurança, orientação do professor, certo, pessoal? Então, todo cuidado aí, mesmo trabalhando num ambiente, vamos dizer assim, mais controlado, mas a gente está sujeito a um acidente, né? Eu não sei quem trabalha aí já sabe como é que funciona, né? As regras de ouro, principalmente a questão da segurança e o primordial. Bom, pessoal, essa é a parte que eles vão fazer lá no presencial, certo? Então, lá vocês vão fazer isso, vocês vão executar essa prática. Para mim aqui no EAD, que eles vão entregar na plataforma, é também um relatório que foi realizado na aula presencial. Também 2 páginas aí no máximo, pode ser também manuscrito ou digitalizado, do jeito que vocês acharem melhor, mais conveniente para vocês. Tá bom, pessoal? Dúvidas sobre as duas, né, as duas atividades? Um questionamento? Qualquer coisa é só mencionar, pessoal. Então é o seguinte, por que que então a gente vai falar sobre comando elétrico, né? Porque, né, pessoal, todos os acionamentos, né, principalmente na área específica nossa, que é de refrigeração e climatização, mais preciso, refrigeração, é acionado por um comando elétrico, né? Então, seja ele de alta complexidade ou de baixa complexidade. Né? O acionamento é elétrico, né? Desde um simples ar-condicionado a uma grande câmara frigorífica. O acionamento é por elétrico. Claro que você pode, se vai ter um gerador de energia que vai justamente gerar uma corrente que vai justamente alimentar essa parte elétrica, né? Para questão aí de prática.
Então, vamos iniciar aí nossa aula de hoje. Bom, então o comando elétrico, pessoal, ele é justamente para fazer acionamentos, né? Seja do que for, pode ser um aparelho, um motor, né? Um motor elétrico, fazer uma lógica de comando, enfim, para acionar os diferentes componentes elétricos e para justamente também prover proteção, né? Porque essas máquinas, por exemplo, o mesmo motor elétrico, sendo uma máquina extremamente robusta, ela deve ter proteção, principalmente contra surtos de corrente e tensão, né? Logo, eu preciso de proteger ele com algum dispositivo, né? A gente tem os dispositivos de proteção. E o que que faz parte do comando elétrico, né? Então, quem já abriu um quadro elétrico já viu ali que tem vários componentes. Aí vocês podem observar de tudo ali. Tem principalmente disjuntores, relés, né? Os relés das mais variadas funções. Então, a gente pode ter relé de fase, volta de fase, relé de sobrecarga, relé temporizador, relé auxiliar, enfim, a gente pode ter contador, um relé contador, a gente pode ter infinitos tipos de relés aí que é aplicado nas mais diferentes funções dentro do meu circuito elétrico, né? Então a gente tem os fusíveis, os contatores, né? O contator faz a função de mudar, né? De abrir e fechar, os temporizadores, as botoeiras, entre outros. E as máquinas elétricas, né, pessoal? Então, tudo isso é para chegar numa máquina elétrica que vai ser o quê? Dispositivo que ele vai converter uma energia de origem elétrica, né, para converter ele em energia mecânica. Então, o motor elétrico, ele tem um acionamento elétrico da minha fonte de tensão, corrente, ele vai converter em um movimento mecânico, que a gente vê lá na ponta do eixo. Aquela ponta do eixo faz a conversão elétrica mecânica. E para fazer esse acionamento, a gente utiliza o comando para fazer o controle dessas máquinas elétricas, para você manejar de uma forma mais precisa, principalmente uma velocidade, né, e tanto aceleração quanto desaceleração de um motor. E além disso, né, os comandos também vai ser responsável não apenas por fazer um comando ali, um manejo, mas sim também garantir segurança, né, frente a acontecimentos externos, como por exemplo uma descarga atmosférica, né? Então, por isso que tem os dispositivos de proteção. E outra função também que é garantida pela utilização dos comandos elétricos é segurança dos operadores, né? Então, aquele que vai operar, né, que vai manejar ali as instalações. E, pois, com a utilização desses quadros, desses comandos, né, as áreas de risco são segregadas. Então, por exemplo, a gente tem a segregação do que é circuito de potência, aquilo que demanda alta corrente e tensão, e aquilo que é do comando, né? Então, a gente pode comandar uma sala de máquinas de uma forma remota, a gente não precisa estar localmente para fazer o acionamento. Então, de uma sala de comando, eu consigo comandar ali vários equipamentos, né? Simplesmente ali por um painel, onde tem botoeiras, sinalizações, enfim. Então a gente tem essa separação entre o circuito de potência e o chamado circuito de comando. No circuito de comando eu posso fazer ele a baixa tensão, ou posso fazer ele monofásico, ou posso fazer ele a tensão corrente contínua, ou 12 ou 24 volts, né, que dá mais proteção para quem está operando, né? Bom, e onde eu tenho essas aplicações de comandos elétricos na área da climatização e da refrigeração? Então, eu utilizo, por exemplo, os motores elétricos para movimentar compressores, né? Então, aqueles compressores maiores, né? Os, os abertos ali e os semi-herméticos, eles vão ter um grande eixo ali que precisa movimentar os pistões ali, né? Para fazer a compressão do fluido refrigerante. Então, eu preciso de um motor para acionar eles, né? Onde ele pode ter o eixo acoplado ao eixo do motor, né? Ou também pode ser por transmissão de polia, né? Onde são os compressores abertos. O sistema de amônia, por exemplo, utiliza esse sistema, né? Então, tem um motor aqui, uma polia, uma correia que une lá o acionamento do compressor em outro ponto, né? É por mim por uma questão de segurança.
Também vou utilizar o motor elétrico para movimentar os ventiladores, né? Sejam os ventiladores dos condensadores ou também dos evaporadores, né? Claro, cada um com seu comando distinto. E também, se o meu sistema for do tipo dutado, eu preciso também ter uma ventilação para insuflar, né, com uma vazão correta nos dutos, né? Então, preciso ter uma vazão correta para insuflar o tanto de ar que é necessário para o meu ambiente, né? Seja para climatizar ou, no caso, para refrigerado. E também vou precisar dos motores elétricos para movimentar as bombas, né? Se o meu sistema for do tipo chiller, né? Onde eu vou usar um sistema com água, eles vão ter as bombas e vai ter o eixo acoplado ao motor. Então pode ser as bombas de águas para o chiller, para os condensadores, para as máquinas de gelo e outras aplicações, né? Bom, falando especificamente dos motores elétricos, né? O motor elétrico, ele vai ser aquela máquina, né, que vai converter justamente a energia elétrica para energia mecânica para algum tipo de movimento, né, mecânico. Então, a gente vai ver ele presente na maioria dos eletrodomésticos. Só que esse que está na figura, por exemplo, é o motor trifásico. A gente vê ele mais nas indústrias. Os que a gente tem, por exemplo, dos eletrodomésticos, por exemplo, máquina de lavar, secadora, micro-ondas, aspirador de pó, são motores menores e monofásicos, né? Visto que na nossa residência a gente utiliza sistema monofásico, que é um neutro e um fase, né? Então, são motores menores e um outro tipo, né, um motor de menor capacidade, bem menor do que esse que a gente está vendo na figura. Já esses outros de maior porte, trifásico, a gente vai achar na área industrial. Então, para as máquinas de gelo, os motoventiladores das evaporadoras industriais, para as câmaras frigoríficas e para os desumidificadores de ar, né? Então, isso eu estou falando de sistemas de grande porte. E também na nossa área da refrigeração e climatização, ele também é a principal fonte de energia mecânica, também como nos compressores ou na movimentação da hélice dos ventiladores, ou dos condensadores forçados, né? Ainda mais por também ventiladores de grande tamanho ali, que precisa de girar com maior potência, né? Bom, e como é que funciona o motor elétrico, né? Ele vai utilizar o princípio do campo magnético, né? Que é o princípio da atração e repulsão para um melhor funcionamento. É, e para entender isso, né, pessoal, a gente vai ver as partes básicas do motor elétrico. São bem poucas. Na verdade, a gente tem o rotor. O rotor é a parte móvel do motor, que é a peça que gira no motor e geralmente é formado por um eixo e bobina sobre o núcleo magnético. O estator, então você tem uma parte que é móvel e outra é fixa. Essa parte fixa é justamente o estator, né? Então, a partir de um sinal elétrico, ele cria o campo magnético que vai fazer com que o rotor do motor gire, né? Então, é através desse da atração e da repulsão. Ele vai chaveando ali os polos para poder fazer com que o campo elétrico se torne aquele campo elétrico girante, né? Que a gente fala, ele fica girando ali. Então, quando a gente aplica uma tensão nos polos do estator, né, então chega, né, no polo, a gente chega com a alimentação trifásica, né, as três fases, faz ali a ponte de ligação na tensão que a gente quer, né, de trabalho. Então, geralmente ali é 220 ou 380 trifásico. Então, essa tensão que chega lá da fonte, ela gera um campo magnético, então, entre o estator, a parte fixa e o rotor, né? Então, essa geração de campo vai empurrar ou puxar as bobinas do rotor conforme as leis da atração magnética. Então, por isso que de forma dinâmica ele vai mudando. Ora muda para repelir, outra hora muda para atrair. Aí, com isso vai fazendo com que o meu rotor gire, né? Então a gente tem aí um motor elétrico simples, onde a gente tem só um estator, né? Geralmente no motor a gente tem vários, né? A gente tem vários pontos a gente chama ali que gera o campo magnético para justamente fazer o giro do motor ali. Então aqui a gente tem um motor simples, também o estator aqui. O estator é um ímã, né? O estator na verdade é um eletroímã, né? Então a gente sabe que quando a gente gera corrente,
a corrente ela gera um campo eletromagnético em torno, né, em torno da corrente. Então, cada campo ali gera uma corrente, cada estator gera uma corrente que vai gerando um campo. E esse campo ele é responsável por fazer o giro, né, do rotor. E, e a fonte de energia é uma bateria, que é um exemplo bem simplificado. Então, como o sentido da corrente é do positivo para o negativo, então, geralmente no ímã o azul é positivo, vermelho negativo, vai ter repulsão, pois vão ter sinais iguais, né? Então vai fazer então com que ele se movimente para afastar ali. E no momento que está próximo de ter os polos sendo atraídos, né? Então, ou seja, aqui é positivo e positivo, né? Então, por ser positivo, ele vai repelir. Aqui é negativo, então o negativo com positivo vai atrair. Só que antes de gerar atração e travar, ele vai gerar um novo polo positivo ali e vai fazendo sempre com que ele gire. Então, esse é mais ou menos o princípio de giro ali do motor elétrico, né? Então, ele sempre vai fazendo essa, por isso que eu falo, ele vai sempre de forma dinâmica mudando, né, os polos para justamente sempre forçar o giro ali. Claro, enquanto o motor estiver ligado. Desligou, para ali, o motor não gira, né? Bom, além desses dois componentes aqui, a gente tem os demais, né? Que aí são, vamos dizer assim, mais acessórios do motor ali, mas mais para outras funções do que de fato para gerar a movimentação. Então, as duas partes principais é o estator e o rotor que vai fazer a movimentação. O resto ali é função mecânica do próprio motor. Então, por exemplo, a gente tem o ventilador, né? Um ventilador ali porque gera calor, né? Então, por ter corrente circulando, já vai gerar um calor e também pelo próprio atrito mecânico. Então, vocês podem observar que geralmente tem um ventilador, que é meio que para forçar o fluxo de calor gerado para fora do motor. Além disso, na carcaça do motor, aqui não fica tão claro de ver, a gente tem essas aletas aqui, ó. Então, essas aletas, ela ajuda na dissipação do calor, né? Então, por exemplo, você não tem uma refrigeração à água, aqui chama de refrigeração a ar. Então, por exemplo, as motos de baixa cilindrada, por exemplo, se vocês observarem o motor, ele tem essas aletas aqui, como se fossem umas estrias, que é justamente para ajudar a dissipar o calor. Gera o calor, essa aleta ajuda, né? Claro, né? A moto ela vai se movimentando, então o ar que vai batendo ali ajuda na dissipação do calor. Então o calor entra perdão, o ar, vamos dizer assim, o ar mais frio entra ali e ajuda a tirar o calor. Então isso ajuda a arrefecer o motor, né? Eu consigo melhorar a refrigeração. Fora o próprio ventilador que ajuda também vamos dizer assim, a tirar esse calor para fora, como se fosse um efeito de exaustor, né? Induz o calor para sair fora do motor. A gente também tem a tampa defletora, né? Que é a tampa com aberturas instaladas atrás do ventilador. Então, o ventilador, por si só ali, ele acaba que jogando de forma aleatória o ar. O defletor ajuda vamos dizer assim, a juntar ali, né? A unificar o fluxo de calor, a induzir um caminho desse ar que é gerado no ventilador. Então, ajuda jogando para fora. A gente também tem os terminais, né, que são os conectores onde é ligada a alimentação do motor, que é aqui, né, geralmente é nessa caixa aqui, na caixa de ligação. Os rolamentos, né, então se é um eixo, eu tenho os dois pontos de apoio, então para apoiar eixo eu preciso de um movimento, preciso de um componente, de um elemento de máquina que consiga fazer essa rotação, nesse elemento de rotação que é o rolamento, né, então são dois rolamentos apoiados em um em cada local, né? E a placa de identificação. A placa de identificação é onde fica todas as informações do motor. Então, nessa placa eu consigo verificar qual que é a tensão de alimentação, qual que é a potência do meu motor, geralmente é em CV ou HP, a velocidade de rotação, o que determina também um pouco da velocidade do motor, pessoal, a velocidade nominal é o número de polos, né? Então, o número de polos determina a velocidade do meu motor. Então, geralmente ali é 1.800, 3.600, vai variar um pouquinho mais ali.
corrente de partida, né, principalmente para eu dimensionar, por exemplo, a corrente nominal eu vou utilizar para dimensionar os dispositivos de proteção, a corrente de partida principalmente também para avaliar qual partida eu posso utilizar, né? Então, por exemplo, motor até 7,5 CVs, eu posso utilizar uma partida direta. Acima disso, eu tenho que utilizar uma outra estratégia de partida, que já não compensa, né? Eu vou dimensionar, fica uma bitola muito espessa, fica mais caro, fica um pouco mais dispendioso aí, com relação a dimensionamento. Bom, dentro do meu quadro elétrico também, né, eu preciso de conduzir essa corrente, né? Então eu preciso dos condutores. Então, os condutores é responsável pela condução elétrica do meu quadro, né? Então, a gente pode utilizar geralmente o cobre ou o alumínio, né? Então, você pode ver os barramentos, a gente vai ver que a grande maioria é de cobre e muito difícil a gente vai ver, mas é bem menos o de alumínio. São bons condutores, né? Claro, não são perfeitos, né? Você pode ver que geralmente quando se circula uma grande quantidade de corrente, gera-se um calor. É normal porque não existe condutor perfeito, né? Todos os condutores vai ter uma resistência, falei da aula passada lá da segunda lei de Ohm, que a resistência é uma característica da resistividade do material, é em função também do comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal, ou seja, tem essa relação aí, né? Que é da característica do material e de características geométricas, né? Bom, os fios ou cabos, né? Então, por exemplo, no quadro elétrico, se vocês observarem, pode ter tanto os cabos elétricos, se for de menor capacidade de condução, né? Uma menor amperagem, né? Uma menor corrente. Se for corrente muito grande, você vai observar os barramentos, né? Geralmente é uma barra mesmo de metal, seja de cobre ou de alumínio, né? Se for de maior, exigir maior condição de corrente. E geralmente os fios e cabos elétricos, né, o barramento geralmente ele é descoberto, ele fica, né, nu e pode ser que você coloque ali um revestimento de borracha, principalmente para proteção. Ou o acrílico também, que confere proteção para o operador. Bom, e já os fios ou os cabos elétricos, eles são recobertos, né? Ou não, pode ser recoberto ou não por material isolante, né? Isso pode ser ali uns condutores ou não, pode ser só uma proteção mais simples ou toda cabeada. Bom, e quais os tipos aí, né? Como eu falei, a gente pode ter o fio elétrico de um filamento, né? Então, ele é o fio sólido, ele é pouco maleável, então geralmente ele é mais duro ali, né? Mais inflexível e não pode ser muito dobrado, então ele não tolera muito ali curvas, vamos dizer assim, mais fechadas. Então tem que ser um pouco mais reto, né? Pois se você dobrar, você tem um risco de romper. Já o cabo elétrico, ele é um conjunto de filamentos entrelaçados que pode também ser ou não recoberto por um material isolante. Então, ele também é mais fácil de ser manuseado, ou seja, agora ele tolera curvas mais fechadas, pode ser dobrado com facilidade e segurança sem ter o risco de rompimento. E também o barramento, que ele é um condutor maciço e rígido, também feito de cobre, pode ser de alumínio também. Geralmente ele tem uma seção transversal retangular. Então aqui é quando eu necessito de maior capacidade de condução de corrente. Aí vai necessitar um barramento, né? Então vai chegar um limite ali que o cabo ele vai ter um limite de espessura e ele já não vai ser suficiente. Eu preciso utilizar então um barramento. Bom, a área da seção transversal, então, de um condutor, né, que é a espessura, que também pode chamar de bitola, ela vai determinar também a capacidade de condução. Então, quanto maior a bitola, ou seja, a espessura, maior vai ser a capacidade de condução de corrente do condutor, né? Então, é quando a gente vai dimensionar. Então, para dimensionar, eu preciso saber da minha corrente, né? Minha capacidade de condução de corrente do meu circuito. E geralmente essa área ela é expressa em milímetros quadrados, né? Então, se você vai comprar ali um fio, você vai ver a espessura, né, em milímetros quadrados. Então, para determinar qual deve ser a bitola utilizada, a gente toma como norma, né, a norma base para dimensionar é a NBR 5410, né? E
geralmente, e a norma ela vai ditar 3 métodos para fazer esse dimensionamento, que é o método da seção mínima, a capacidade de condução de corrente e pela queda de tensão. E então você faz os 3 cálculos, a bitola que vai ser correta é aquela que for maior nos 3 métodos. Então você tem que fazer o cálculo nos 3 métodos e ver qual vai dar o maior. O que for maior, você vai escolher. Bom, então essa aqui vai ser né, a bitola a ser utilizada pelos cálculos que foi utilizado. Por quê? A gente vai ver isso aí. Então, por exemplo, o critério da seção mínima, ela determina os valores de bitolas ou seções mínimas que podem ser utilizados para garantir maior segurança, né? Conforme então a NBS 5410, elas não devem, né, os valores da seção dos condutores não devem ser menores que os estabelecidos na tabela a seguir, conforme a aplicação do circuito. Então, o que que a norma me diz? Então, por exemplo, para as instalações fixas em geral, seja ele para condutores, né, para condutores e cabos isolados. Então, por exemplo, eu fiz um dimensionamento para o circuito de iluminação. Então, a gente sabe que iluminação, hoje ainda mais, né, hoje a gente tem as lâmpadas de LED que são bem mais econômicas, que exigem uma bitola bem menor. Eu posso calcular e dar uma área muito pequena. Só que mesmo assim eu tenho que atender à norma 5410. Então, vamos supor que deu ali 0,9 milímetros quadrados de bitola, só que eu tenho que atender à exigência da norma 5410 por uma questão mesmo de segurança. Então, independente se o valor deu abaixo, o mínimo que eu vou utilizar é 1,5 milímetros quadrados, ou 16 se eu estiver considerando o alumínio. Se for circuito de força, ou seja, algum aparelho que exige ali uma grande potência, né, uma certa potência, se deu uma bitola abaixo de 2,5, não importa, eu tenho que utilizar de 2,5. É o mínimo ali que minha norma exige. E para o circuito de sinalização, de circuito de controle, o mínimo é de 0,5 milímetro quadrado. Já para os chamados condutores nus, geralmente os barramentos, para circuito de força, o mínimo é de 10, né, 10 milímetros quadrados para o cobre, 16 para o alumínio. E para o circuito de sinalização e circuito de controle é 4 milímetros quadrados, considerando cobre. Já para as linhas flexíveis com cabo isolado, né, se for um equipamento específico, vai ser conforme especificado na norma do equipamento. Aí você vai ser regido não só pela 50, agora não é a 5410. 5410 fala agora é pelo equipamento, né? O fabricante vai determinar isso. Isso é um equipamento bem específico, né? Não é chamado aqui de equipamentos de uso geral. Para qualquer tipo de aplicação, 0,75 milímetros quadrados por cobre, e se for de circuitos a extra baixa tensão, também para aplicação especial, a bitola mínima é de 0,75 milímetros quadrados. Então, esse, pessoal, é o primeiro método, que é o método da seção mínima. Bom, e outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, corrente, né, que circula ali em um fio, né, em um condutor, as correntes estão, vamos dizer assim, batendo uma na outra, né, na própria molécula ali do metal, e isso gera o quê? O efeito Joule. Esse atrito gera calor. E então, o que que eu vou. Então, essa minha geração de calor, eu vou determinar a seção do condutor pela capacidade de condução da corrente considerada para aquecimento. Então, ou seja, eu tenho que levar em consideração agora o efeito Joule, né? No outra seção mínima, agora é o efeito de aquecimento. Então, para determinar a bitola desse condutor, a gente considera a forma de instalação. Então, a gente tem aí a norma 5410, ela aborda aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas de instalar os fios, né? Instalar os fios em uma edificação, né? Em um lugar de construção. Então, a gente tem os métodos A1, que são os condutores isolados em eletroduto, seção circular, embutido em parede, ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular, embutido também em parede termicamente isolante. Ou seja, esses dois métodos aqui é que a gente utiliza na nossa casa, né? Geralmente os fios, né?
Então, efeitos estéticos estão embutidos nas paredes através de eletrodutos, né? Estão dentro de eletrodutos. Então, essa é uma forma de fazer instalação. Então, nesse caso ali, né, tem que lembrar que ele vai gerar um calor, eu preciso de um espaço, e não pode ser muito confinado, senão você pode estar sujeito ali a um superaquecimento, e superaquecimento iniciar um incêndio. Então, tem que levar em consideração cada forma de instalação. Já a forma de instalação B1 e P2, o B1 é condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira, né? Então aí eu estou sobre, aí está dentro de parede de madeira, né? Sobre parede de madeira. E o outro é cabo multipolar também, um eletroduto de seção circular também sobre parede de madeira. Já a instalação do tipo C, cabos unipolares ou cabo multipolar também sobre parede de madeira. O tipo D é o cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo, geralmente são as instalações subterrâneas, então, por exemplo, Brasília, né, a parte do plano piloto de Brasília, a fiação ela é toda subterrânea. Alguns países de primeiro mundo também se utilizam, por exemplo, Estados Unidos, né, Europa, né, os países da Europa, a fiação é subterrânea. Até por uma questão estética, né, pessoal? A gente vê aquele postes ali, fios e fios ali, fica uma coisa esteticamente não é muito legal, né? Visualmente não é muito bonito, principalmente os lugares que são tombados, né? Então, por exemplo, lá na Itália, Roma, que a cidade é toda tombada ali, você não pode ter aquela fiação, então você tem que deixar ela subterrânea. É uma cidade, ao mesmo tempo ali que tem as coisas antigas, porque ela é tombada, mas ela tem que seguir ali a questão da evolução, né, tecnológica, só que faz tudo por fiação subterrânea. A gente também tem um cabo multipolar ao ar livre, geralmente nas indústrias, né, no comércio, o que a gente faz? Aquelas eletrocalhas que ficam principalmente ali próximo ao teto, né, e elas ficam ali dentro daquelas eletrocalhas, podem ser elas furadas ou não, né, maciças. Geralmente é prático, né, porque caso eu precise alterar ou fazer alguma expansão, fica mais fácil de eu conseguir movimentar, né, no meu galpão, seja ele comercial ou industrial. Na residência é mais difícil. Qualquer alteração, preciso quebrar a parede, fazer alterações, enfim, aí já fica mais custoso aí. Então, por exemplo, na indústria e no comércio dá para quebrar a parede e colocar eletroduto? Dá, mas a gente tem que pensar que comércio e indústria é algo mais dinâmico, né? Então, ou está expandindo, tem que fazer mudanças de uma forma bem mais frequente do que uma residência, né? Então, logo você tem que pensar em utilizar as eletrocalhas, né? Bom, outro fator também que você tem que considerar, pessoal, é a temperatura ambiente onde vai ser instalado o condutor, né? Então, qual país, qual a região? Nosso Brasil aqui é a nossa região, né? Qual região, se é uma região mais fria, mais quente. É, então, por exemplo, as tabelas possuem valores para instalações com temperatura ambiente de 300 graus Celsius para instalações enterradas, ou seja, mesmo embaixo do solo gera esse grande calor, e onde a temperatura da Terra é 200 graus Celsius. Então, se houver temperatura diferente, você utiliza o chamado fator de correção, e isso é ditado pela NBR 5410. Então, tem aí, ó, para cada temperatura, então, por exemplo, para isolação, ó, esse fator, ó, ambiente 10 graus, 15, 30 até 80 graus, eu vou ter ali os fatores, o PVC ou se não de EPS. Geralmente os eletrodutos são de PVC, é difícil de ser de outro material. E além disso, né, pessoal, se a gente considerar a temperatura gerada pela passagem de corrente, a gente tem que considerar também a existência de outros condutores. Então, não tem somente um, tem vários passando ali, cada um gera um calor, né? Então, pela transferência de calor, o que pode gerar? Isso gera um aumento de temperatura ao redor, fica mais quente ali ao redor daqueles fios agrupados que estão funcionando, gera calor. Para corrigir isso também, a gente utiliza o fator, né, da norma 5410. Então, por exemplo, quais são a forma de agrupamentos condutores? A gente tem 5 formas. Primeiro,
Se ela tiver em feixe, né, ao ar livre ou sob superfície, se estiverem embutidos ou em conduto fechado, né, esse aqui é o número de circuitos ou de cabos multipolares, né? Se ela também tiver camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira, a gente também tem ali, se for o número de circuitos, né? Então, à medida que eu aumento o número de circuito ou de cabos, eu aumento esse fator. Se for camada única no teto, se for camada única em bandeja perfurada, ou se é camada única sobre leito ou suporte, né? E também tem a referir. Então, esse aqui é o fator de temperatura e esse aqui é o chamado fator de agrupamento. Então, eu faço a correção por esses dois fatores, o chamado de temperatura e o de agrupamento. E tudo isso, pessoal, a gente ainda está no segundo critério, que é o de condução da capacidade de condução da corrente. A grande maioria das vezes a gente vai nessa capacidade de condução da corrente. Então, para que sejam corrigidos os valores de corrente, determinado qual deve ser a bitola, né? O fator de correção de temperatura, que é o FCT, e o fator de correção de agrupamento, que é o FCA, a gente utiliza essa forma. Então, a gente faz a corrente de projeto dividido pela corrente de fator de corrente de correção de temperatura pelo de agrupamento. E onde a gente acha essa corrente aqui, pessoal? Justamente pela potência dos equipamentos, né? Então, como a minha tensão ela é fixa, o que vai variar justamente a potência, então, a partir da potência e a tensão conhecida, eu acho o quanto de corrente aquele aparelho ele me consome, né? Então, se ele consome, né, a gente sabe ali qual que é a potência dele. Perdão, a gente sabe a corrente de consumo. E a gente pode corrigir pelas condições que estão os meus fios ali, onde vão estar instalados esses condutores. O outro método, pessoal, é o método da queda de tensão. O método da queda de tensão, pessoal, é quando eu lido com lugares extremamente grandes e principalmente a distância entre a fonte geradora e o meu consumidor final de eletricidade. Então, geralmente a queda de tensão é a cada não sei quantos metros, né? Cada metro ali dá uma queda de tensão, né? Então, geralmente é muito difícil porque os galpões, por maiores que eles sejam, não vai ser na ordem de quilômetros, né? E mesmo que for uma fábrica extremamente complexa e grande, ela vai ter outras formas de se gerar, né? Então, não só é uma fonte de geração, vai ter outras fontes ali mais próximas para evitar isso, né? Essa chamada queda de tensão. Porque a queda de tensão, pessoal, ela é prejudicial. Ou o meu aparelho não funciona, ou ele pode queimar, ele pode estragar. Então, é um pouco crítico essa questão da queda de tensão. Bom, pessoal, eu vou falar aqui dos Vou falar aí dos fusíveis, né? Então, eles vão ser utilizados para proteção dos circuitos elétricos, né? Então, o fusível, ele é um dispositivo de proteção. Ele é amplamente utilizado em instalações elétricas, né? Então, tanto faz se é residencial, comercial, industrial, né? E ele tem um baixo custo e é muito simples de utilizar. Então, sua função é atuar principalmente contra sobrecorrentes, né, aquela corrente que é acima daquilo que o meu circuito permite ali, os meus consumíveis permite, e também curto-circuito, né? O que que é o curto-circuito? O curto-circuito é uma corrente de alta intensidade por um período curto de tempo. Por isso chama de curto-circuito, então uma intensidade muito alta. Então, esse tempo pequeno já é o suficiente para gerar um grande estrago, né? Então, isso tem evitado, e quem evita do curto-circuito de ser passado, por exemplo, adiante do circuito e para os outros componentes, justamente o fusível, que faz essa proteção. E ele evita também o incêndio, né? Bom, o fusível, pessoal, ele é dotado de um elemento metálico, né? O elemento metálico ali, ele vai é chamado elemento fusível, né? Que é um conduto ali, um condutor. Ele tem a seção do meio com diâmetro reduzido. Então, ele é reduzido de propósito, porque se ele dá sobrecorrente, ele rompe antes de passar adiante para o circuito.
Ele vai se romper justamente quando essa corrente ela é mais alta do que a corrente nominal. Então, por isso que a espessura dele é menor do que, por exemplo, da espessura da bitola normal ali. Ele é isolado, né? Então, ele é isolado justamente para confinar a corrente ali, ela não, vamos dizer, de se espalhar, né? Não ter outra parte para conduzir. E esse isolamento é um corpo de porcelana e é preenchido também com material granulado extintor, né? Então, esse material ali é para extinguir chama, que é areia de quartzo. E os fusíveis, pessoal, eles vão ter, então, três tipos de ação, né? Para cada aplicação, eu utilizo um fusível distinto. Então, a gente tem um fusível de ação retardada, ela tem uma função de atraso, né, em relação ao aumento de corrente. Então, por exemplo, corrente de partida, onde eu preciso de uma corrente alta, esse fusível não pode atuar, porque se atuar, então não se parte o motor, porque ele vai proteger. Então, se o surto for maior, ele vai romper. Então, eu preciso desse fusível atuar somente após um certo, né? Então, ele tem aquele limite que já é alto. Então, agora só se for uma corrente extremamente alta, que extrapolou, aí sim ele vai atuar. Então, ele vai atuar depois de um certo tempo. Por isso que é chama de ação retardada, né? Então, quando existe picos de corrente ou curta duração. Então, por exemplo, nesse caso aí, para parte de motor, eu utilizo esse tipo de fusível. A gente também tem um fusível de ação rápida. Então, ele tem um menor tempo de ação e é o pico de corrente. Então, geralmente, onde o meu circuito, os meus componentes não são tolerantes a essa variação brusca de corrente. Geralmente são circuitos mais sensíveis, principalmente os circuitos eletroeletrônicos, né? Então, eles são bem sensíveis, eles não são tolerantes a um surto de corrente muito alto. Então, ele já atua de forma rápida. Qualquer variação, ele já atua rompendo o circuito. E de ação ultra rápida, e é também utilizado nos circuitos eletrônicos. Esse também é uma faixa de tolerância ainda menor, ou seja, para justamente proteger o circuito e ele não queimar, né? Então, por exemplo, os inversores de frequência têm ali um circuito eletrônico embarcado para proteger. A gente tem uh, geralmente ele tem um próprio fusível de proteção ali, mas o próprio fabricante ele determina se utilizar um fusível de ação rápida para poder justamente atuar ali. E para selecionar o fusível, né, a gente primeiro observa, né, então tudo parte da corrente nominal. Né, e se a corrente nominal do fusível ela tem valor próximo ao valor limite de corrente que poderia danificar o circuito. Então, eu preciso observar a classificação, né? Então, tem a classe G, L, a gente olha ali para cada um. A faixa de interrupção ou chamada classe de função do fusível, né? E a classe dos objetos aos quais esse fusível vai se aplicar. Bom, então essas classes de função são determinadas pelas letras G e A, né? Geralmente são minúsculos aí mesmo. As fusível da classe G, ela é chamada de fusíveis de faixa completa, pois eles operam desde os menores valores de sobrecorrente até o valor da corrente nominal de desligamento. Ele é utilizado para proteção contra sobrecarga e também curto-circuito. Já o classe A são os fusíveis de faixa parcial. Eles vão operar a partir de um certo valor, múltiplo do valor de corrente nominal, até que seja atingido o valor de corrente nominal de desligamento. Então, já é de faixa parcial. O G já é mais completo. E as classes de objeto protegido são classificadas em letra maiúscula. Então, tem o LG para cabos e linhas, né, para proteção de cabos e linhas. O M para proteção de equipamentos de manobra, o R para semicondutores e o B para instalações de minas, condições pesadas e TR de transformadores. Bom, o fusível e o tipo que a gente tem, pessoal, a gente tem o D, que é o sistema de ACE, são utilizados tanto em instalações elétricas quanto industriais e é indicado para corrente nominal na faixa de 2 a 63 amperes. Do tipo NH, então, em aplicações concorrentes a partir de 63, devido a questões econômicas. Porém, eles, né, possuem valores de corrente padronizados na faixa de 6 a 1000 A. E o tipo cartucho de vidro é utilizado para proteção, né, de circuitos eletroeletrônicos de baixa potência. Nos veículos também a gente utiliza esses fusíveis aí, certo? Também cartucho de vidro ali.
naquelas réguas também, né? Aquelas de réguas extensoras, né? Que a gente utiliza ali, chamado filtro de linha. Também tem, né, alguns têm essa proteção desse fusível aí. Bom, e finalizando aí, pessoal, o correto então dimensionamento do fusível vai garantir então possível proteção contra, né, é, curtos-circuitos e sobrecargas. Então, para dimensionar um fusível, vou seguir alguns critérios. Primeiro, tem que suportar o pico da corrente de motores, né, durante determinado período de tempo. Né? Então, a gente sabe que o pico de corrente é a corrente de partida, então geralmente uma corrente bem alta. Ele tem que suportar, né, porque se ele atuar, ele evita o funcionamento do motor, como já falei, e tem que ser pelo menos 20% maior que a corrente do projeto. E eles devem proteger também os dispositivos de acionamento, seja eles contadores ou os relés térmicos. E os fabricantes fornecem então o valor máximo do fusível. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, questionamento, pessoal, é só me falar. Estou aqui para ajudar vocês aí. Só falar comigo lá no privado. Então, pessoal, vou finalizando aqui por hoje. Desejar a todos aí um Feliz Natal aí, um Feliz Ano Novo. E com Deus aí, pessoal. Até a próxima.